Meus queridos irmãos, boa noite. Da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai seja com todos vocês. Está tudo bem? Que bom, graças a Deus. Deus seja louvado para sempre. É um prazer e uma alegria poder servir hoje esta igreja, aqui nesse endereço pela primeira vez, mas usufruindo aqui de uma aliança graciosamente estabelecida pelo Senhor entre minha vida e a vida do Bispo Júlio, e consequentemente da Igreja Cristã Mundial, primeiramente ali em Suzano, se derramando agora aqui por Mogi, e eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de hoje poder estar aqui. Eu sei que vocês estão recebendo de Deus há alguns dias, né? Eu até brinquei com a Raquel Lima, missionária, que é uma amiga minha, da minha família, da minha esposa. Eu falei para ela, vou chegar lá amanhã e vou dizer, lembrai-vos das palavras de ontem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então eu sei que vocês estão recebendo de Deus bastante nos últimos dias, e eu quero deixar aqui uma parcela de contribuição, né? Diante de tudo aquilo que o Senhor já tem feito e falado. Quero agradecer a pastora Aurilene pelo carinho da recepção, muito gentil, muito graciosa, ao seu esposo Marcos pela gentileza também. Aqui já estava entortando tudo aqui, 58 notas por segundo, eu vi aqui. Deus seja louvado, né? Mas é um prazer realmente servir a todos vocês. Ministério de Louvor, quero fazer um adendo especial aqui, que foi um negócio forte demais, né? Vocês cantaram que... Rapaz do céu, o que foi isso, né? Deus seja louvado. Vamos a um texto bíblico para reger esse momento, para dirigir-nos no Senhor, no seu Espírito. O Evangelho é escrito por Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Versículo de número 8. Marcos 8 e 8. Marcos 8 e 8. Assim está escrito: e comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Verso 10. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Verso de número 14. Verso de número 13, melhor. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Quantos podem dizer amém esta noite? Amém. Quem pode dizer graças a Deus? Porque há uma beleza que tanto nos chama a atenção nos dois clássicos textos dos evangelhos da multiplicação dos pães e peixes. Porque nós temos fascínio pela abundância. A abundância é fascinante. A escassez é aquilo que a gente não quer viver. Na abundância nós encontramos perspectivas futuras, na abundância nós encontramos júbilo, celebração, na abundância o futuro parece mais promissor, na abundância as razões para agradecer parecem saltadas dos lábios com mais facilidade. Qualquer pessoa, em sua condição normal, lida mais facilmente com a abundância. Pastor, mas o apóstolo Paulo disse que ele sabia ter muito e sabia ter pouco. Verdade, ele disse. Eu estou tentando aprender também, graças a Deus. Mais alguém comigo? Mas ele não disse que ficava mais feliz tendo pouco do que tendo muito. Ele não disse isso.
Ele disse que sabia comportar-se, sabia experimentar e viver ambos os estágios da vida. Agora, é óbvio que a gente se sente com um trânsito muito mais fluente, a gente se sente muito mais à vontade numa zona, num ambiente de abundância do que de escassez. Sim ou não? Fartura é bom? Diga amém. Então, é exatamente por isso que textos como a multiplicação dos pães e peixes, ou mesmo da pesca maravilhosa, surtem em nós um efeito de esperança, de fé, muito graciosos, porque eles nos apontam um caminho, um cenário, um quadro que todos nós queremos viver. Eu quero viver um ano de abundância, eu quero viver um ano de poder ter para mim, abençoar outras pessoas, um ano de fartura. Eu sou a única pessoa, aqui tem mais alguém me acompanhando nessa? Mas, você já sabe que esses estágios da vida, às vezes eles mudam, e é muito comum que a gente às vezes se veja numa condição favorável, ou seja, numa condição de abundância, de sobejo, mas talvez num outro momento a gente se veja numa condição um pouco mais limitada, um pouco mais reduzida. Todos nós gostaríamos de sair da zona de escassez e ir para a zona de abundância. Mas ninguém quer sair da abundância e descer para a escassez. O que nós enxergamos no texto que nós lemos aqui é exatamente a vida propondo esse movimento. Quando a história bíblica começa a ser contada, o cenário é um cenário de escassez, porque havia uma multidão e um recurso miudinho, 5 pães e 2 peixes. Então o cenário que havia no início dessa história é de escassez. Diga forte após mim, escassez. Pode falar porque não pega não, pode ficar, não atrai não, diga escassez. Aí vem Jesus, opera o milagre da multiplicação dos pães, comem, saciam-se, milhares de pessoas, e ainda sobram 12 cestos cheios, 7 cestos cheios, 12 no outro texto. Então perceba, você estava na escassez, Jesus opera um milagre, então eles vão para a abundância. E é aqui que eu gostaria de ficar para nunca mais sair, sim ou não? A história bíblica segue com Jesus, entrando num barco e atravessando o mar da Galileia, indo para a região da Dalmanuta. Quando ele desce do barco, estou citando para você o que está no texto, passo a passo, cronologicamente, na ordem cronológica. Termina o milagre, Jesus entra no barco, desce do barco do outro lado, ele tem uma discussão com os fariseus. Quando essa discussão deixa Jesus desconfortável, ele se indispõe e entra no barco de novo. Quando ele entra no barco de novo, diz a Bíblia, e eles, falando dos discípulos, e eles se esqueceram de levar pão. E no barco não havia consigo senão um pão. Então você tinha no início da história, do outro lado do mar, 5 pães e 2 peixinhos, escassez. Jesus vai e multiplica, todo mundo come, sobra, 7 cestos cheios sobraram, abundância. Eles atravessam o lago, entram no barco de novo, esqueceram tudo do outro lado, só tem um pão, escassez de novo. Então é o gráfico da vida mostrando a sua forma mais radical de mudar de estágio. Da escassez para a abundância, da abundância para a escassez. Tudo isso de um lado para o outro do lago de Genezaré. Só que a essas alturas, o que eu gostaria de dizer aqui para você, é que o responsável por essa escassez é o diabo. Mas não posso. Eu gostaria de a essas alturas dizer para você que o responsável por essa escassez é Deus, porque Deus provou os discípulos. Mas não posso. Não posso responsabilizar ninguém, senão aqueles que estão claramente apontados como responsáveis. Porque a Bíblia diz assim, e eles se esqueceram de levar pão. Essa escassez tem um responsável, ou melhor, tem 12 responsáveis. Quem são? Eles mesmos. Porque eles saíram da abundância de 7 cestos cheios para a escassez de um único pão para 13 homens dentro de um barco? Porque eles se esqueceram.
Eu sei que aquilo que te deixaria talvez um pouco mais confortável esta noite é que eu dissesse que todo quadro de escassez que você pode estar experimentando é uma responsabilidade do diabo, ou uma responsabilidade de Deus, ou uma responsabilidade dos inimigos, ou uma responsabilidade de quem quer que seja. Mas talvez esse afago não resolveria a sua vida. Talvez esse afago, esta palavra mentirosa, não dariam a você a oportunidade real de mudar o seu cenário. Eu preciso dizer para alguém, por mais que isso lhe provoque um contragosto, por mais que você esteja aí a essas alturas pensando, não era o que eu esperava ouvir, por mais que você esteja querendo mandar um zap para a pastora agora e dizer, some com esse cara daqui logo, ainda assim, eu preciso dizer para alguém, que alguns quadros de escassez foram provocados por você. Algumas coisas aconteceram porque você se distraiu do outro lado do lago. Algumas coisas aconteceram porque um recurso que Deus habilmente trabalhou para chegar na sua mão escorregou por entre os seus dedos. Alguns cenários de escassez afetiva aconteceram porque você não soube nutrir suas relações, lidar com suas relações. Alguns cenários de escassez financeira aconteceram só e somente só porque você foi um gestor não muito responsável dos seus recursos. Mas antes que você fique desesperado, preocupado ou querendo tacar essa Bíblia em mim, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Você e eu podemos lidar irresponsavelmente, podemos esquecer recursos, podemos perder coisas, coisas podem escapar pelos nossos dedos, e quanto mais tempo a gente demorar tentando atribuir essa responsabilidade a outros, nada vai mudar. Mas quando você tiver condições de dizer, Senhor, fui eu mesmo, eu não vigiei, não lidei bem, não administrei corretamente, não agi da maneira como deveria, o Senhor sempre foi bom, sempre foi gracioso, sempre foi generoso, e eu não soube fazer, mas tem de misericórdia de mim. Se o Senhor fez do lado de lá, faz do lado de cá. Se o Senhor fez no ano passado, faz outra vez. Eu vim de Deus aqui profetizar o retorno da abundância. Você pode ter metido os pés pelas mãos, pode ter se atrapalhado tudo, mas o Deus de misericórdia e graça me trouxe hoje aqui para dizer, o tempo dos cestos cheios vai voltar. Nem que eu tentasse ser como discípulo de Jesus que sou, nem que eu tentasse ser corporativista e defender os discípulos, o texto bíblico não me deixa, porque o texto bíblico diz, e eles se esqueceram de levar pão. Foram eles, não foi o diabo, foram eles. Agora eles estão dentro do barco, eles têm que fazer uma travessia, tem 13 homens lá dentro e tem um pão. Quantos pães? Quantos homens? Meu Deus do céu. Me deu até fome só de pensar nisso. 13 homens, um pão. E agora diz a Bíblia Sagrada que eles estão confusos dentro do barco, sem entender muito bem o que está acontecendo. Agora eu chamo a sua atenção para compreender, porque um tipo de aflição muito particular, muito peculiar, está dentro do coração desses homens. Porque veja bem, uma coisa é não ter porque não tem. Ah, pastor, é claro, não tem porque não tem. Por que não tem? Porque não tem. Outra coisa é não ter porque esqueceu. Vou dar um exemplozinho bobinho, simples, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Imagina que você faz uma viagem e de repente você se depara com uma paisagem maravilhosa e você pensa assim, eu não tenho uma câmera fotográfica maravilhosa, eu gostaria de ter uma, se eu tivesse eu tiraria uma bela de uma foto aqui agora. Você está sentindo porque você não tem, não está uma câmera na sua mão ali, mas por que não está? Porque você não tem. Então existe uma aflição, uma tristeza, um aborrecimento, puxa eu queria ter, mas não tem. Agora imagina se você tem, mas esqueceu na hora de fazer a mala em cima da mesa. Você consegue compreender que a agonia é diferente? Porque você olha a paisagem, pensa na foto e diz, eu tenho, mas larguei lá. Mais difícil do que não ter porque não tem, é não ter porque já teve, mas escorregou na sua mão. Eu não vim aqui jogar a conversa fora, eu tinha algumas mensagens mais agradáveis para pregar, mas eu vim aqui seguir uma ordem do Espírito Santo,
Porque eu sei que algumas pessoas estão se lamentando a essa altura da vida, porque não está do seu lado quem deveria estar, mas não é porque ele não existe, é porque você perdeu. Não está na sua conta o dinheiro que deveria estar, mas não é porque ele nunca existiu, é porque você permitiu que ele escoasse pelo ralo. E quanto mais tempo você tentar transferir essa responsabilidade, mais tempo você vai perder. Mas quanto mais rapidamente você assumir essa responsabilidade, mais rapidamente Deus vai restaurar todas as coisas. Enquanto alguém que tem coragem para entrar nessa reunião aqui e parar de arrumar bodes expiatórios, mas começar a dizer toda a verdade para o Senhor, enquanto alguém com esse perfil tem a coragem de levantar a mão, aí vem uma palavra de Deus. Há um tempo de restauração, um tempo de reestruturação, um tempo de restituição. Aleluia! Diga comigo, e eles se esqueceram. Você tem ideia do que o estômago roncar e você saber que tem 7 cestos cheios do outro lado que você saiu correndo e esqueceu? Você tem ideia do que é ficar 13 homens olhando para um pão, sabendo que eles tinham a fartura na mão horas atrás e largaram tudo na beira da praia? Mas eu quero que você compreenda que isso daqui seria um problema em qualquer lugar, mas é um problema muitas vezes maior, porque esse problema está acontecendo dentro de um ambiente. Pergunte qual? Um barco. Isso piora tudo. Por que piora tudo? Porque barco, para qualquer pessoa naquela época, era só um meio através do qual se chegava nos lugares que se desejava. Mas para Jesus e os seus discípulos não. Barco não era só meio de transporte, era plataforma de ministração. Basta que você se lembre que em Lucas 5, Jesus pegou o barco de Pedro emprestado. O que Jesus fez? Entrou no barco e pregou. Pastor, mas foi só uma vez? Não, Marcos 3:14. A multidão apertou Jesus de novo. E Jesus disse aos discípulos: coloque um barco sempre à minha disposição. Então Jesus usou essa ideia no seu ministério várias vezes. Então, para Jesus e seus discípulos, barco não era só meio de transporte. Barco era plataforma de onde a palavra era pregada. Então redobre a sua atenção, porque isso muda a perspectiva total sobre o que está acontecendo aqui. Esse único pão, resultado da distração, essa escassez, resultado da displicência, ela está dentro do barco, sim ou não? Ela está dentro do meio de transporte, sim ou não? Mas ela também está dentro do ambiente de ministração dos discípulos. Pastor, e o que isso muda? Muda tudo. Porque esse único pão é o resultado que eles se envergonham. Atenção. Esse único pão é o resultado da displicência deles. Esse único pão é a coisa que não deu certo. Esse único pão é o testemunho de que eles falharam. E aonde esse único pão está? No lugar onde eles pregam. Pastor, o que isso resulta? Resulta uma desautorização. Você sabe por que o adversário quer que você permaneça com essa condição de fracasso e de escassez? Porque todo fracassado é um desautorizado. Quando você tem um fracasso numa área, você não tem autoridade naquela área. O ambiente da ministração é o lugar de onde a palavra parte. Eu te pergunto, como é que um discípulo se levanta num barco para pregar? Como é que se ouve uma palavra? Como é que se ministra se o resultado que deu errado está ali olhando para você e dizendo: você não pode falar sobre isso? Sabe por que muita gente que entrou hoje aqui anda calada? Porque esse único pão, esse resultado ruim, olha para você quando você quer levantar a voz e te diz: você não pode pregar sobre isso. Você sabe por que muitos pais andam calados, mesmo vendo a situação em que alguns filhos estão? Porque quando ele quer alçar a voz da autoridade, o passado, o presente, os erros, olham para ele dentro do barco e dizem: você não pode corrigir ele a respeito disso. O que isso gera? Mordaça profética. O que isso gera? Gente desautorizada dentro de ambientes onde deveria ter autoridade. E é por isso que Deus me trouxe aqui para dizer: eu tenho interesse que esse seu cenário de escassez passe o mais rapidamente possível,
Porque quando a escassez e o fracasso forem embora, a autoridade vai voltar para dentro do seu barco. Levante a sua mão mais alto que você puder, porque eu profetizo: este ano não vai começar com você sem autoridade. Esse ano não vai começar com você sendo confrontado por resultados maus. Esse ano não vai começar com você sendo Manai. O inimigo quer usar o resultado ruim, ele quer usar o fracasso para sempre ficar te lembrando e você ficar só minguando, calado. Você até tem vontade de falar, aí você olha para aquele pão e aquele pão te diz: você é um displicente. Aquele pão te diz: você fracassou naquela área. Aquele pão te diz: você não pode falar sobre isso. E você vai calando, vai minguando, vai minguando, vai minguando, vai minguando. O que eles vão fazer agora? Atravessar. Diga comigo: atravessar. Acorda alguém que está do teu lado e diga para ele: é por isso. Horrível, vai de novo. É por isso que o inimigo quer que o fracasso não saia do barco. Porque ele sabe que a qualquer hora dessas, Deus autoriza a sua travessia. Pastor, o que é atravessar? Atravessar é ir na direção do futuro que você deseja. O que é atravessar? É mudar de nível. O que é atravessar? Passar de fase. O que é atravessar? Deixar um lado e ir na direção do outro. Algumas travessias estão sendo sonhadas e desejadas por nós há muito tempo. Muitos de nós estamos na beira da praia só aguardando a hora que Deus disser: atravessa. Muitos de nós estamos há muito tempo desejando ouvir. A gente sonha com o momento onde Deus diz assim: vai na direção do que você sonhou, o outro lado te espera. Avança, progride, prospera. O que o inimigo sabe? O inimigo sabe que esta travessia está prestes a ser autorizada. 5 pessoas creram. Vou tentar de novo. O inimigo sabe que essa travessia está prestes a ser autorizada. É por isso que ele tem tanto interesse que você não rompa com esse fracasso. Ele tem tanto interesse que você esteja desabastecido e desnutrido. Ele quer que tenha um pão só dentro do barco, para que quando Deus disser atravessa, você não tenha força para fazer a travessia. Atenção que eu vou te dizer. Você acha que é ruim esperar o tempo que você está esperando para atravessar? E é ruim. Mas eu vou te dizer uma coisa pior. Pior do que esperar esse tempo todo que você está esperando para atravessar, é a hora que Deus disser atravessa e você só tem um pão. Atravessa, você não tem força. Atravessa, você não tem energia. Você está esperando há 5 anos Deus dizer atravessa. Só que você não cuidou do reservatório do pão. Você não se manteve alimentado. Então quando Deus diz atravessa, você está minguado na beira da praia, você não aguenta dar uma abraçada. E o inimigo, sabendo disso, ele quer te manter nessa condição de miséria, de pequenez, essa condição miúda. É um pão, uma vida sempre fraca, sempre lamuriosa. Não vai embora não, fica aí. Uma vida sempre reclamando, sempre isso, sempre aquilo. Vida espiritual sempre fraca, sempre morna, não rompe, não vence, não vai. A coisa sempre miúda, porque quando Deus disser atravessa, está você minguado. Mas quem tem cesto de pão esperando o brado da travessia, é só Deus dizer vai, que eu já estou pronto para atravessar. Ou enquanto você levanta a tua mão, eu profetizo 2022 é o ano da travessia. E quando Deus disser
vai, eu estarei de pé, fortalecido, pronto para atravessar e viver o que Deus tem para mim. Põe a mão no ombro de quem está do teu lado, diga para ele: o tempo de se fortalecer é agora. O tempo de se fortalecer é hoje, porque quando Deus disser atravessa, você está pronto para passar para o outro lado. Isso diz respeito a como você está preparado, a como você está nutrido. O inimigo sabe que a travessia está prestes a ser autorizada. É por isso que ele quer manter você nesse cenário de um pão só, dessas migalhas, dessa vida desnutrida espiritualmente. Porque uma hora Deus diz assim: eu vou fazer você atravessar. Você não tem força para chegar nem na esquina, que dirá chegar do outro lado. Pastor, por que é interessante para o adversário manter esse cenário? Por que é interessante para o adversário manter essa condição? Porque ele sabe que a travessia está próxima. Porque ele sabe que o barco é o ambiente de ministração. Então, ele quer me desautorizar. Vem Jesus entrando dentro do barco. Quem está comigo, diga amém. Jesus tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus. E Jesus vai entrar dentro do barco e vai fazer uma coisa que era comum ele fazer no seu ministério. Ele vai usar-se de uma linguagem alegórica, metafórica. Ele vai dizer assim para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Agora preste atenção. Jesus estava falando de fermento literalmente, sim ou não? Não. Ele estava falando: tome cuidado com a capacidade que os fariseus têm de interferir na massa, levedá-la. Tomem cuidado com a capacidade que os fariseus têm de lançar coisas que comprometem a pureza da massa, do raciocínio, do sentimento. Era isso que Jesus estava falando. Era isso que Jesus estava. Mas foi isso que eles entenderam? Foi isso que eles entenderam? O que eles entenderam? Diz a Bíblia que eles arrazoavam no coração, dizendo: ele está falando esse negócio de fermento aí porque a gente esqueceu o pão. Mas era isso que Jesus estava falando? Mas eles entenderam o que Jesus falou? Você consegue compreender? O tanto de coisa que Deus já falou de um jeito, você entendeu de outro? E por que você entendeu de outro? Porque a sua mente não foi capaz de absorver o conselho que Deus deu, a orientação que Deus deu, a instrução que Deus deu, porque ela está tomada pela falha que você cometeu do outro lado. Você não tem ideia da quantidade de mensagens que foram pregadas e você perdeu o sentido delas. Por que você perdeu o sentido delas? Porque você arrastou elas para dentro do seu problema e elas se perderam dentro do seu problema. Deus estava falando de um jeito e você entendeu de outro. Você já teve essa experiência? Você está conversando com alguém, vou dar um exemplo. Você percebe que a pessoa está meio assim, meio aluada, sabe? Aí você para, vou dar um exemplo bobo aqui, você para e diz assim: é porque, rapaz, não sei o que está acontecendo, choveu hoje o dia inteiro, chuva, e ele olha e diz assim: essa política eu não sei aonde vai parar. Mas não era disso que eu estava falando. Você falou uma coisa, mas o comentário dele não foi a respeito do que você falou, foi a respeito daquilo que está funcionando. É um circuito, sabe um circuito que fica assim, ó, e não sai dali. Muitas vezes, quando a gente entra batendo biela no culto, sabe? Quando a gente entra com o circuito, Deus libera uma instrução poderosa, e você está aí: eu esqueci o pão, meu Deus, eu esqueci o pão.
E Deus falando de coisas poderosas, coisas tremendas, Deus desatando, Deus falando, e você, ai, o pão, eu esqueci o pão. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: esquece que tu esqueceu o pão. Esqueça, porque eu tenho uma instrução nova, eu tenho uma direção nova, eu já nem estou falando mais disso, você já deveria ter deixado isso para lá. Eu vou fazer uma coisa nova, eu estou chegando para fazer uma coisa nova. Renova a tua mente, limpa a tua mente, libera os circuitos da tua mente, porque assim te diz o Senhor: eu estou entrando no barco com uma direção nova, uma palavra nova, eu vou colocar tudo no lugar. Aleluia. Glória a Deus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, disse Jesus. E é porque não temos pão, pensaram os discípulos. Jesus, conhecendo-lhes os corações, disse: não é possível que vocês não entenderam nada ainda. O que Jesus vai fazer agora? Uma coisa linda e maravilhosa. Qual? Vai começar a lembrá-los. Vai começar a lembrá-los a respeito de eventos anteriores. Que é isso? É uma chave que eu não sabia? Não. Jesus vai começar a lembrá-los de eventos anteriores. Jesus vai começar a lembrá-los de ocasiões anteriores onde ele, Jesus, operou milagres. Pastor, mas isso não resolve o problema. Porque tem um único pão ali, 13 homens para comer. Eu acho que o que Jesus deveria fazer é entrar naquele barco e dizer assim para eles: eu vou fazer. Só que dizer eu vou fazer é falar de futuro. Atenção, dizer eu vou fazer é falar de, não foi isso que Jesus fez. Jesus falou de sem medo, Jesus falou de como assim, pastor? Jesus lembrou eles das 2 multiplicações de pães anteriores. Não, pastor, era muito mais fácil Jesus dizer eu vou fazer. Não, Jesus não disse eu vou fazer, Jesus lembrou-os daquilo que ele já havia feito. Falar eu vou fazer é falar de futuro. Lembrá-los do que já tinha feito é falar de passado. Sim ou não? Ok. Pastor, eu prefiro que Deus fale comigo de futuro. Amém. Muito bom. Só lembre-se de uma coisa: Deus não fala de futuro com quem não tem fé. Então não adianta eu dizer para você vou fazer se tu não tens fé para crer. Então eu prefiro te lembrar do que eu já fiz. Porque lembrando-te do que eu já fiz, você contrai e desperta fé. Se você despertar fé lembrando do que eu já fiz, eu nem preciso te dizer o que eu vou fazer. Você vai concluir sozinho. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não há nesse texto nenhum único momento onde Jesus tenha dito eu vou multiplicar. Não. Não há nenhum único momento nesse texto onde Jesus tenha dito eu vou fazer de novo. Não. Jesus só lembrou eles de fatos passados. Pergunte, e daí? Sozinhos eles concluíram que Deus faria de novo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. É só você se lembrar das tantas vezes que ele já fez. E ele nem vai precisar te dizer que vai fazer de novo. Essa conclusão você vai tirar sozinho. Oh, glória a Deus. Levanta tuas mãos para os céus. Eu te desafio agora. Começa a se lembrar dos livramentos que ele já te deu. Lembra-te quando você não tinha nada. Lembra-te quando você estava passando os piores desertos da tua vida. Se você se lembrar das vezes que ele já fez, sozinho você vai concluir. Eu nem vou precisar dizer. Você sozinho vai saber, ele fará de novo.
Aponte e diga pelo menos para 3 pessoas perto de você, diga: Ele fará de novo, Ele fará de novo, Ele fará de novo, Ele fará de novo, Ele fará de novo na tua vida, Ele fará de novo nos teus negócios, Ele fará de novo na tua saúde, Ele fará de novo no teu casamento, Ele fará de novo na tua família, Ele fará de novo no teu ministério, Ele fará de novo, de novo, de novo. Eu não estou com preguiça de pregar, mas eu não preciso pregar para você. Deus fará. Você vai chegar a essa conclusão sozinho até o final desse culto, porque você vai lembrar do que Ele já fez, e lembrando do que Ele já fez, você concluirá: Ele fará de novo. Por que vocês estão assim? Vocês não se lembram do episódio 1 da multiplicação? Lembramos. Vocês não se lembram daquele outro episódio, quando tinha X pães, X peixes, sobrou tanto, foi assim, não foi? Foi. Acabou, ele não falou mais nada. E a conclusão? Tiraram sozinhos. Agora tem uma questão que eu preciso dizer a você. Para que a fé se despertasse no coração dos discípulos, Jesus poderia ter mencionado qualquer milagre, sim ou não? Jesus poderia ter falado da mulher do fluxo de sangue. Isso despertaria a fé, sim ou não? Jesus poderia ter falado do cego de Jericó. Despertaria a fé nele, sim ou não? Qualquer milagre que Jesus tivesse feito os lembrar, despertaria neles. Despertaria neles. Mas por que Jesus escolheu justamente os 2 milagres da multiplicação? Porque nos 2 milagres, eu acabei de dizer, está óbvio, nos 2 milagres, uma operação da matemática foi aplicada. Qual operação? Muito fraco. Qual operação? Avisa para o seu vizinho assim, ó. Dessa vez, outra vez, vai ser multiplicação. Diga: a senha, a dica, Jesus já deu. Se Ele fez lembrar de milagre, de multiplicação, adivinha como vai ser dessa vez? Multiplicação. Jesus lembrou-os de 2 eventos anteriores, sim ou não? Os eventos que Jesus está lembrando eles, aconteceram num barco? Não. O evento que Jesus lembrou eles, tinha o mesmo número de pães disponíveis? Não. Aí é essa hora que você pensa, os eventos eram muito diferentes, pode ser que dessa vez não dê certo. Só que o lugar pode ser diferente, a quantidade pode ser diferente, as pessoas podem ser diferentes. O que importa é que uma coisa se repita, o mesmo que estava lá. Pastor, você tem que entender uma coisa, eu estou em Mogi, quando eu começo a lembrar do que Deus fez, eu me lembro lá do Nordeste de onde eu vim. Não, o problema não é a geografia, a questão é se o mesmo que fez lá está com você aqui. Porque se Ele está, pode ser no deserto, no mar, dentro do barco, debaixo da água, em cima do céu, debaixo da terra, o que importa é que Ele esteja, porque o agente multiplicador é Ele, não é o ambiente, é Ele, não é a circunstância, é Ele, não é a geografia, é Ele, é isso que Jesus está dizendo, eu estou aqui, tal qual estava lá, então creiam que vai acontecer de novo, porque eu estou aqui, Mas por que é que Jesus fez questão de contar 2 histórias e lembrá-los sobre 2 histórias que envolviam multiplicação? Para dizer que para eles vai ser multiplicação. De novo. Para que eles considerem, eu já estou encerrando, mas para que eles considerem que precisam se controlarem para não fazerem aquilo que é muito tendencioso de qualquer pessoa que está no momento de fracasso fazer. Pergunte o quê? Jogar o pão fora.
Por quê? Porque é muito melhor, às vezes, na nossa visão, não ter nada, do que ter um pão e ter que explicar como aquilo aconteceu. Você sabe por que muita gente se divorcia? Porque é mais fácil dizer que não tem mais um casamento do que explicar porque o casamento não está dando certo. Sabe por que alguém se divorcia? Porque parece dar menos trabalho dizer não tem mais uma esposa do que ter que explicar por que ela não está com você toda vez que você aparece, alguém pergunta por ela. Sabe porque muita gente diz assim, acabou, eu não tenho mais um negócio, declarei falência. Porque é melhor dizer que não tenho mais do que ter que explicar por que não rompe, não vira, não vende, não prospera. Então a minha tendência é jogar esse pão pela janela, porque eu prefiro ficar sem ele e não ter nada, do que ficar olhando para ele e ter que explicar como é que eu tinha 7 cestos e estou nessa agora. Então Jesus sabe que a propensão que eles têm é de pegar esse pão, abrir a janela e fazer assim, ó, sai resultado ruim. Eu não quero mais ter que explicar porque que eu tinha 7 cestos, só tenho isso. Então eu prefiro ficar sem nada, que vão olhar e vão dizer, não tem nada, não tem nada. Só que a senha já foi dada. E a senha é, o milagre de novo vai ser multiplicar. Meu irmão, se você for embora, volta agora. Olha para mim. Pastor, por que Jesus falou de multiplicação? Por que é uma senha? Por que Jesus sabia que eles iam jogar o pão fora? O que isso tem a ver? Olha, qual é a grande chave? Qual é o grande mistério? Qual é a grande questão da multiplicação? É que para que qualquer multiplicação dê certo, para que qualquer multiplicação gere um número positivo, é preciso que haja pelo menos um número positivo. Pastor, peraí, que se eu for, eu fiquei. Calma que eu volto para te pegar. Vamos lá. 1 milhão, você acha que é muito? 1 milhão. Um número, 1 milhão. Irmão, você está achando que 1 milhão não é número, olha. Olha ele, vamos de novo. 1 milhão é um número robusto para você? É grande? Então vamos supor que 1 milhão é o número que vai multiplicar. Bota lá, 1 milhão vezes 0. Quanto é que deu? Não, tem gente que ainda está pensando, será que não é 1 milhão? Não é não, irmão. Não é não. E olha que eu nunca fui bom de matemática, está aqui meu primo que muito me salvou na vida. Mas 1 milhão vezes 0 é? Ah não, vamos melhorar isso aí. 1 bilhão. Ah, igual fica bom, hein? 1 bilhão vezes 0. Você pode continuar, irmão. Quer ir aumentando? Não importa a força do agente multiplicador. É preciso pelo menos... O que Jesus me trouxe aqui do Rio de Janeiro para te dizer? Eu sou o maior poder multiplicador que o universo conhece. Segura. O que Jesus me trouxe aqui para te dizer? Eu sou o maior poder multiplicador que o universo conhece. O que ele me trouxe aqui para dizer? Eu já estou caminhando na direção do seu barco. O que ele me trouxe aqui para dizer? Eu só preciso que você faça uma coisa. Pergunte qual? Não desiste desse único pão. Não joga esse único pão pela janela. Deus me trouxe aqui nessa noite chuvosa para dizer para alguém: a tua vontade é jogar pela janela. A tua vontade é dizer: não tenho mais, não sou mais, não quero mais, eu desisto. Por nobreza e hombridade eu desisto. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer: eu sou o maior agente multiplicador que o universo conhece. Mas se você não tiver fé para segurar esse pão, não vai adiantar nada. Se eu chegar no barco e você tiver jogado fora, eu vou saber que você não acreditou que eu chegaria. Mas se você segurar as pontas só mais um pouco, eu vou saber que você acreditou que eu ia chegar. Uribicanda na macheia. Aproveita que já tem 3 de pé, dá um pulo da tua cadeira, fica de pé do teu lugar. É hoje que ele chega no teu barco. Aponta o dedo para 5 pessoas, diga para ele: aguenta firme.
Aguenta firme. Pode fechar a janela que você não vai jogar nada fora não. Desfaz a mala porque ninguém vai embora de casa. Assim te diz o Senhor. Aguenta! Aguenta porque eu estou chegando. Aguenta porque cada humilhação que você sofreu, eu vou converter a vergonha em dupla honra. Aguenta. Aguenta. Eu sei que você está cansado de ter que dar explicações. Eu sei que você está constrangido dentro da sua família. Eu sei que até para esse culto você pensou se vinha ou não vinha. Você está envergonhado, está constrangido de ter que explicar sempre as mesmas coisas. Mas assim te diz o Senhor: vai por mim, vai valer a pena. Eu já estou chegando. Eu só preciso que você não desista. Ô pastor, eu entrei aqui essa noite com a decisão tomada. Se não tomada, muito perto de ser tomada. A minha decisão era jogar o pão fora. Eu não preciso entrar em detalhes, você está entendendo o que eu estou falando. A minha decisão era desistir, porque está dando trabalho demais, está sendo constrangedor demais ter que explicar porque que não dá certo. A minha melhor ideia, eu pensei, eu vou começar esse ano sem nada. É melhor ficar sem nada do que ficar com esse pão me olhando. Mas enquanto o Senhor está pregando aí, eu estou crendo, eu estou recebendo, eu estou crendo que Ele está chegando. Do que você precisa, meu irmão? Ô pregador, eu só preciso de um pouquinho de força mais. Eu entrei aqui hoje, eu só preciso de um pouco de força. Eu não quero desistir, só preciso de um cadinho de força a mais para não desistir. É do que você precisa? Sai do teu lugar agora, vem aqui no altar agora. É do que você precisa? Vem aqui. Não, eu estou resolvido e não quero nem saber. Tá bom, desculpa. Não, eu quero, eu só preciso de um pouquinho de força. Sai do teu lugar, vem no altar agora. Vou chamar o pessoal do louvor aqui, rapidinho, vem, rapidinho. Oh, bendito o nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Há uma atmosfera de restituição e milagres no nosso meio. Há uma atmosfera de restauração e graça no nosso meio. Eu já quero adiantar uma coisa para você: você não deve satisfação para ninguém, hein? Ok? Você está debaixo de uma palavra de Deus. Vamos dizer para você: é melhor desistir. Você vai dizer: eu recebi uma palavra de Deus na quinta-feira e eu vou continuar insistindo, porque meu Jesus está chegando para mudar esse cenário, está chegando para mudar essa orabai. Emiachanda goba, obadagadaga chato come rebaga, eminara calamacheia. Oh, espírito de força, espírito de graça. O pessoal do louvor vai entrar já no refrão direto de uma canção que Deus instruirá eles agora. E enquanto eles vão cantar já no refrão, já no alto, você vai ser tomado pela força do Espírito Santo. Aquilo que era letargia será velocidade, aquilo que era tristeza será alegria, o que era desesperança se converterá em esperança. Dos quatro cantos agora. Oh, aleluia.
creio que o meu Redentor vive. Eu creio que a maior força multiplicadora do universo está chegando no meu barco. Ele está a alguns passos de chegar. Eu já ouço seus passos. Eu já ouço o barulho da sua voz. O meu amado está chegando. O socorro está vindo. A esperança está chegando. Abra a boca e glorifique. Abra a boca. Ele está chegando. Não desista. Não desista. Não desista agora. Para alguém bem pertinho de você e diga para ele: ele está chegando. Aguenta, firme, só mais um pouquinho. Não jogue este pão fora. Ele está chegando. Cenários vão mudar. A miséria será vencida. A escassez será vencida. Tempos de abundância e multiplicação